ideias que entram numa empresa e rapidamente começam a ser tratadas como decisões já tomadas. A empresa muitas vezes é estimulada a comprar um equipamento, a lançar um novo serviço. A empresa começa imediatamente a pedir orçamentos, a ver como vai estruturar. Porquê? Porque considerou que aquela ideia era uma boa ideia e, portanto, vamos avançar. Ou seja, transforma muito rapidamente uma ideia numa tomada de decisão de avançar. E isto pode, evidentemente que ideias são importantes, evidentemente que muitas delas sim têm pernas para andar e devem ser aplicáveis, mas há um passo essencial que muitas vezes é saltado, ou seja, não é tido em consideração, que é perceber se aquela ideia em concreto merece, por um lado, merece ser implementada, mas mais do que isso, ela pode merecer ser implementada, mas a empresa tem de perceber se é o momento certo, se não tem que, antes de implementar essa ideia, dar outros passos, se não tem que percorrer outras etapas para que depois a ideia seja um sucesso, porque senão pode haver alguns riscos aqui associados, dos quais uma boa ideia transformar-se num mau resultado, isso é tudo que a empresa não quer, e acabar até por constituir um problema em vez de uma solução e de resultados melhores para a empresa. E, portanto, a promessa deste episódio, aquilo que eu vou procurar trazer neste episódio é como saber se uma ideia merece virar projeto ou não. Portanto, este é o foco que eu quero hoje trazer aqui para o episódio, não porque as ideias não sejam importantes, não porque a inovação não seja importante, não porque não devamos estar sistematicamente a pensar no que é que podemos trazer de novo para a empresa para melhorar, mas porque há etapas que devem ser cumpridas para que uma boa ideia não se transforme numa má ideia ou num mau resultado, não é a ideia em si, mas pode ser o timing, e se realmente é uma boa ideia. Portanto, fique comigo até ao fim. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir, hoje com esta temática do como saber se uma ideia merece virar projeto. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e, no essencial, eu ajudo empresários a transformar ideias em projetos competitivos focados no crescimento dos seus resultados, na melhoria da competitividade da empresa e, portanto, este tema cai aqui como nem uma luva, porque são as ideias que dão origem aos projetos, certo? E, portanto, não há nada de errado com as ideias, porém, você deve percorrer um caminho que não deve ser descurado para não se arrepender mais à frente de ter transformado, de ter dado voz a uma determinada ideia. Portanto, nos últimos episódios, só fazendo aqui uma breve, digamos, um remind daquilo que nós falámos um pouquinho. Nós falámos desde sustentabilidade, já falámos de ESG, já falámos de projetos de sustentabilidade ambiental, já falámos de inovação, já falámos até de oportunidades de financiar projetos, e projetos nascem de ideias. Já falámos também de inteligência artificial e de como aplicar inteligência artificial ao seu negócio e de como é que esse processo deve ser percorrido. E, portanto, várias coisas sempre com foco na melhoria da competitividade da empresa. E muitas dessas temáticas, se assistiu e se teve a oportunidade de assistir a esses episódios, podem eles próprios, assim espero, ter despoletado várias ideias dentro da sua cabeça, enquanto empresário. Mas também
há muitas outras fontes de ideias, ideias suas, ideias próprias, ideias que você tem quando está a pensar em como melhorar o seu negócio, ideias trazidas por colaboradores e pessoas que na sua empresa têm alguma responsabilidade também até no âmbito da inovação, mas mesmo um qualquer colaborador que tem uma ideia de melhoria, que tem uma sugestão para melhorar um determinado processo, ou mesmo os seus fornecedores que lhe apresentam soluções otimizadas, que vão, sim, se bem implementadas, poderão impactar nos resultados da sua empresa. E, portanto, tudo isto acaba por trazer um conjunto muito vasto de ideias que nem todas podem ser implementadas em simultâneo. E, inclusive, eu quero aqui deixar muito claro, eu sou altamente defensora, aliás, há um episódio aqui no Pode Competir, que eu vou deixar o link na descrição, onde eu falo precisamente na cultura de geração de ideias que deve existir nas empresas que querem manter a sua competitividade. E essa cultura de geração de ideias é precisamente isso, é haver um pacote vasto de ideias para quê? Para que a empresa esteja sempre em movimento, esteja sempre com foco na melhoria contínua, esteja sempre com o foco no que é que pode oferecer ao mercado para continuar a manter a sua competitividade, seja novo, seja melhorado, o que é que pode melhorar nas suas ofertas, enfim, várias coisas. Portanto, eu sou altamente defensora de que a empresa tenha esta cultura de geração de ideias. Portanto, a ideia, eu quero deixar muito claro que não é o implementar ideias que constituem um problema. Não, de todo. A empresa deve ter esta cultura, só que deve ter o cuidado de selecionar aquelas que são prioridade, hierarquizar aquelas que são relevantes para os seus resultados e, obviamente, nessa hierarquia ter, portanto, por um lado, cruzar a situação do que é que eu posso melhorar, o que é que vai melhorar mais os resultados da empresa e o momento, o timing, cruzar também se não há outras prioridades que são mais urgentes. Portanto, é de tomar a decisão de forma consciente e não empurrado por uma solução. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto quando eu falo de ser empurrado por uma solução? Muitas vezes, e nós já tivemos casos destes, portanto, trazidos por empresários que nós acompanhamos, que lhes surgem oportunidades trazidas por fornecedores, trazidas porque há apoios a uma determinada linha de orientação em termos estratégicos, quer sejam apoios para a descarbonização, quer sejam apoios para a inteligência artificial, quer sejam apoios à própria inovação, através do sistema de incentivos à inovação, e muitas propostas surgem em cima da mesa trazidas por fornecedores ou porque ouviram falar de uma solução que podia fazer diferença dentro da sua empresa. Portanto, não é isso que está em causa. O que é que poderá estar aqui em causa? É a solução que lhes é apresentada para uma determinada realidade começar a definir aquilo que é o projeto prioritário, aquilo que é a ideia que deve avançar. E o erro acaba por estar exatamente nesta antecipação, sem separar e pensar estrategicamente se realmente aquela solução, por muito boa que seja, por muito resultado que até possa trazer, pode não ser o momento da sua implementação. E isto é muito frequente nas empresas, porque obviamente os fornecedores fazem o seu trabalho, apresentam propostas, depois vão saindo dinâmicas em torno, por exemplo, da eficiência energética, e todos nós
assistimos ao aumento dos custos energéticos e a empresa pensa, bem, eu tenho mesmo que ir por aqui, eu tenho mesmo que implementar isto, eu tenho mesmo que comprar painéis, eu tenho mesmo que comprar equipamentos mais eficientes. Ou seja, a solução começa a definir aquilo que vai ser implementado e não o problema, a prioridade, aquilo que é crítico para a empresa, aquilo que deve ser primeiramente solucionado, ou seja, fazer um caminho que tenha uma orientação estratégica de nós temos uma determinada ambição, uma determinada visão, temos que determinados objetivos, não é? Nomeadamente, quando eu falo de determinados objetivos, objetivos de rentabilidade, objetivos de lucro. E, portanto, o que é que na minha empresa eu tenho de fragilidades que devo começar por colmatar e mais, preparar o terreno para inovar. E sim, se a inovação é relevante ou não, se há mercado ou não para uma nova solução, se eu pretendo lançar um produto, se isto vai de encontro às expectativas de clientes até que eu já tenho. Portanto, dão um salto, ou seja, em vez de voltarem à sua estratégia e verem que é relevante, são estimulados pela solução em vez da própria estratégia. E é este cuidado que eu quero aqui chamar a atenção que as empresas têm efetivamente que ter. Porque há aqui riscos muito grandes associados a isto, que é, vamos imaginar que a empresa adquire um novo equipamento altamente eficiente, que permite aumentar muitíssimo a capacidade produtiva, a própria produtividade, acelerar todo o processo, mas não tem mercado, não tem uma estratégia comercial, não tem ainda estruturado de como é que vai captar novos clientes. E a máquina, ok, custou dinheiro, o investimento foi avultado, ela até é mais eficiente, pode até poupar ali alguma energia, mas o verdadeiro potencial da máquina, que era produzir mais no mesmo tempo, não é suportado pela estratégia da empresa. E o resultado, muitas vezes, acaba por ser que o investimento foi um tiro no pé. E o que é que eu quero dizer que o investimento foi um tiro no pé? É quando, ok, a máquina não vai passar a ser uma má máquina. Ou seja, não vai passar a ser um equipamento que é mau. Eu comprei o equipamento errado. Só que o equipamento, a compra naquele momento, não trouxe resultado positivo à empresa. E é disto que se trata quando eu aqui assinalo que, ok, há uma ideia, a ideia pode ser boa, mas pode não ser o momento da sua implementação. E uma ideia que não traz resultado positivo à empresa acaba por ser uma má ideia. Não pela ideia em si, mas porque não era uma oportunidade para a empresa. Entende? Portanto, isto é um exemplo em muitos que eu poderia dar aqui. Portanto, eu acho que o que tem que passar aqui, claro, é esta questão do resultado. O que é que isso vai trazer à empresa? E, portanto, importa, então, começar por distinguir, e eu acho que este é o primeiro pilar que eu acho que você deve pensar, obviamente, sempre pensando em qual é a sua estratégia, mas importa neste momento que estamos a falar em como saber se uma ideia é boa ou não e deve ser implementada e deve ser transformada num projeto de implementação, é diferenciar ideia, oportunidade e projeto. E ideia, como já, obviamente, acho que a gente sabe, a ideia é uma possibilidade, pode nascer, como eu já disse, de
N partes com as quais você convive. Podem ser ideias suas, podem ser ideias do que você ouviu, podem ser propostas de fornecedores, podem ser ideias despoletadas por um cliente que lhe pergunta: olha, porque é que você não faz isto? Isto também acontece nas empresas. Se você fizesse isto é que era bom. E, obviamente, isso acende um gatilho no empresário, que é: bem, se há um cliente a pedir, isto pode ter pernas para andar e outros clientes poderão querer. E começa a implementar. Mas, antes de implementar, você tem de avaliar se realmente a ideia é uma oportunidade para a empresa. E isso é visto, lá está, pela relevância, pela possibilidade de realmente trazer resultados positivos à empresa. Por exemplo, no exemplo que eu dei, será que aquilo é um pedido apenas daquele cliente, mas depois eu não conseguiria escalar para outros clientes? Será que eu depois não... Enfim, acabava por ser uma solução que me deu tanto trabalho, mas eu não tenho... os meus outros clientes não estão interessados e eu não tenho uma estratégia para captar. E, portanto, qual é o primeiro passo aí? É fazer tudo para atender o que aquele cliente quis? Ou é pensar em: bem, se isto me parece relevante, deixa-me avaliar o mercado, deixa-me avaliar o que é que eu tinha que adaptar dentro da minha empresa, deixa-me avaliar em termos estratégicos se eu teria que ir para outros canais, para outros segmentos, para outros mercados geográficos, ou seja, deixa-me planificar se isto é realmente uma proposta de valor para a minha empresa apostar. E, portanto, nós aí já estamos a transformar aquela ideia numa oportunidade ou não. Estamos a avaliar. Que é isto que falta muitas vezes, é avaliar a ideia. E depois de avaliar esta ideia, e você concluir que realmente é uma oportunidade, então temos a terceira fase deste processo, que é: ora bem, a ideia é boa, tenho aqui uma oportunidade de aumentar valor à minha empresa, tenho aqui uma oportunidade de aumentar os meus lucros, de aumentar a minha margem, de aumentar a minha rentabilidade. Então, se eu tenho esta oportunidade, eu não vou fazer isto de forma não pensada, que pode comprometer a própria oportunidade. Porquê? Porque a ideia era boa, a oportunidade estava lá e eu identifiquei, só que eu não implementei as coisas devidamente. E então, o que era uma oportunidade e poderia ser bom para a empresa, transformou-se mais uma vez num resultado negativo. Então aí entra o eixo do projeto, que é quando a empresa decide transformar aquela oportunidade que já identificou num projeto concreto de implementação, vinculado a uma estratégia clara do que é que tem que fazer para que aquele projeto seja um sucesso. É aqui que entra o eixo que todos os projetos que muitas empresas ambicionam, que são candidatados a fundos, e não só, e mesmo quando se vai ao banco pedir, e projetos que são convertidos em resultado, em sucesso, é este eixo, que é: vamos transformar as nossas ideias, que já vimos que são oportunidades reais, num projeto de implementação, com uma estratégia clara, um plano claro, e acima de tudo tem que haver também coerência com aquilo que é a estratégia da empresa, porque se não sabe o que é que vai acontecer, se não houver essa coerência com a estratégia da empresa, muito rapidamente aquele projeto transforma-se há um arranque, aquele estímulo inicial, há até investimentos nesse estímulo inicial,
só que depois a empresa está focada, tem uma outra orientação estratégica e aquilo vai ficando de lado, e aquilo vai ficando de lado, e aquilo vai ficando de lado. E já aconteceu empresas que tinham, só para você ver que isto não é assim tão absurdo, empresas que tinham, nós já tivemos clientes que chegaram a nós precisamente por a seguinte situação que eu lhe vou dizer. Portanto, isto pode parecer estranho e absurdo, mas não é. Empresas que tiveram projetos aprovados, nomeadamente na área da internacionalização, porquê? Porque queriam alargar mercados, a tal coisa, não é? Nós temos que alargar geograficamente os mercados, nós tínhamos que... Só que o projeto que tinha sido criado foi muito interessante para aprovar a candidatura. Porém, não era o momento da empresa. A empresa ainda estava focada, ainda tinha uma orientação estratégica para se ingrar dentro do mercado, digamos, de produção para terceiros e estava muito focada aí. Não é que a estratégia de alargar e de captar outro tipo de clientes estivesse errada. Só que toda a equipa, os próprios empresários, estavam focados num outro eixo em termos estratégicos. E o que é que aconteceu àquele projeto que tinha valor? Era uma oportunidade de crescimento. Tanto era uma oportunidade de crescimento que mais tarde a empresa acabou por começar a implementar esse projeto e foi bem sucedida. Só que numa determinada fase não tinha a tal conexão entre o plano que estava ali definido e a orientação estratégica que estava a seguir, então foi pondo de lado, e passou-se um ano, passou-se 2 anos, e esses projetos apoiados têm que ter uma execução em 24 meses, e o que é que aconteceu? Tinham tido o apoio aprovado e não executaram. E podiam ter tido um apoio expressivo. À época em que isto nos aconteceu, era de 50% para internacionalizar, para mudar um bocadinho, diversificar aquilo que era o seu tipo de clientes, que era sem dúvida uma estratégia que trazia muito mais margem e rentabilidade à empresa. Portanto, não era o projeto que estava errado, era o alinhamento com a orientação estratégica e o dia-a-dia que a empresa estava a prosseguir. Portanto, é muito importante que quando você desenha o projeto, tenha isto em consideração, porque senão você detectou, teve a ideia, verificou que era uma oportunidade, desenhou o projeto para que isso fosse implementado. Só que, se não houver esta interligação, se não houver um comprometimento, não só do empresário, mas da empresa como um todo, mas obviamente quem dá as diretrizes e as orientações são os empresários e obviamente quando já existem lideranças intermédias, as lideranças intermédias também têm que transmitir, mas essas lideranças intermédias devem estar envolvidas neste processo. Devem estar necessariamente, porque caso contrário, não, como é que se costuma dizer, não compram a ideia, não se sentem envolvidas no projeto e acabam por não passá-lo também para as equipas, ou não implementar, ou adiar, ou vão dizendo que temos outras prioridades, temos esta urgência, e nunca há espaço para o novo. Quando isso acontece, nunca há espaço para o novo. E, portanto, é preciso ter cuidado quando se está a passar, então, a oportunidade para o projeto, para se ter isto em consideração. E, obviamente, no desenho do projeto, tem que se ter todo o investimento que é necessário fazer, quais são os resultados que se esperam obter, qual é a equipa que se vai envolver nesse processo, que processos internos têm que ser alterados, tenho ou não que contratar mais pessoas para dar, como é que eu vou fazer para a minha equipa comercial conseguir, portanto, obviamente, aproveitar esta oportunidade, ou
se não for o caso da equipa comercial, uma outra qualquer equipa. Portanto, é preciso ter muito cuidado com afetação de equipas, afetação financeira, portanto, em termos de investimento, resultados que se esperam ter e o que é que tem que mudar na estrutura da sua empresa atual, na forma como você está a trabalhar, nem que seja, não é, por via da criação de novas equipas, para que este projeto se torne uma realidade efetiva e implementada. Certo? Portanto, este percurso não deve ser adulterado, sob risco de nada acontecer. E já viu o exemplo que eu dei. Então, para dar-lhe agora aqui uma ajuda de, ok, tudo bem, está entendido que há muitas ideias que me surgem, eu não devo ser empurrado por uma solução, portanto, devo verificar se é realmente uma oportunidade, mas vamos agora então focar em filtros que você deve aplicar para avaliar a ideia, certo? E eu vou-lhe falar de 4 filtros. 4 filtros que eu considero muito importantes e que, se passar esta filtragem, muito provavelmente você está perante a tal oportunidade, certo? E o primeiro filtro que eu vou aqui falar, relevância para a empresa. Portanto, já falei um pouco sobre isto, mas agora vamos aqui focar em filtros quase um passo a passo para você verificar se a sua ideia é realmente uma oportunidade. Então, primeiro, você deve focar relevância para a empresa. Você deve, primeiro, regressar à origem da ideia. Tenha vindo ela de onde veio. Se ela suscitou aquele gatilho de, talvez valha a pena ir por aqui. Quase isto. Olha, boa ideia. Aquela sensação que nós todos temos quando estamos a conversar, quando estamos a partilhar ideias. Boa ideia. Ok, o que é que aconteceu para essa ideia surgir? Ou seja, quando eu digo o que é que aconteceu às vezes as ideias vêm do nada, mas verdadeiramente nunca vêm do nada. Se vem alguém propor-lhe, devíamos criar este novo serviço, devíamos criar este novo produto, porquê? Porquê? Devia adquirir este novo equipamento. Porquê? É quase como, sabe, quando as crianças, na idade dos porquês, questionam tudo, porquê, a idade dos porquês, não é? Um bocadinho isso, não levado ao exagero como nas crianças, mas um bocadinho isso. Porquê que isto surgiu? Foi um pedido de um cliente? Foi a análise do que um concorrente está a fazer? Um concorrente direto? E que vocês verificaram que, interessante, é uma boa ideia. Está a perceber? É porque você está a ter atrasos nas suas entregas? É porque você está a ter muitos desperdícios? É porque você está a detectar que as margens estão a diminuir, os custos estão a aumentar e você tem que fazer alguma coisa? Caso contrário, a margem é cada vez mais espremida e está difícil suportar os custos estruturais da empresa. Ou a rentabilidade, o lucro está a cair, às vezes até se entra em terreno negativo. O que é que despoltou essa ideia? Portanto, a primeira coisa que, lá está, é o tal regressar à origem da ideia. E depois é você, a partir dessa identificação, você perceber então, então se calhar isto faz sentido para a empresa. Eu quero diminuir atrasos, há clientes que estão a procurar esta solução. Portanto, é o tal primeiro ponto crítico que você está a analisar. Bem, isto é relevante? Será que isto é relevante? Será que eu tenho que corrigir este problema? Será que eu tenho realmente que agarrar esta oportunidade? Será que o facto do concorrente ter aquela solução e eu não ter, me está a tirar clientes que me foram tão difíceis de captar? Portanto, é você partir dessa origem da ideia, você começar a ver se
o que suscitou a ideia é realmente relevante para o resultado da empresa. Entende? Ou seja para manter os clientes, fidelização do cliente, para melhorar, portanto, a sua rentabilidade, as suas margens, seja para tentar até crescer, porque muitas empresas a ambição começa por nós estamos bem financeiramente, temos estrutura para alargar, temos estrutura para crescer e, portanto, muitas vezes esse é o motivo, essa é a motivação e não propriamente resolver um problema interno, entende? Portanto, pode haver diferentes motivações, diferentes gatilhos que dão origem a uma determinada orientação estratégica. E, portanto, aqui você já começa a analisar se a ideia é relevante ou não. E depois também dentro desta relevância você mais uma vez tem que ligar isto à orientação à estratégica, ou seja, à direção que a sua empresa quer tomar. E o que é que eu quero dizer com isto? Ora bem, isto é interessante, mas isto desvia-me do caminho que eu vou prosseguir. Por exemplo, tal exemplo, eu percebi-me que a concorrência está a fazer isso. Mas a sua estratégia pode ser crescer dentro daquilo que você já tem e crescer, diversificando mercados, captando novos clientes, portanto, aumentar o volume do que você vende para novos clientes e novos mercados. Então faz sentido neste momento eu criar um novo produto ou serviço? Não, vai desviar a minha atenção daquele foco. Ou, também não tem que ser um não. Você consegue manter os dois focos? Portanto, é sempre analisar com este filtro de é relevante? Sim, é relevante. Ok. Está de acordo com a direção estratégica que eu estou a seguir? Não, não está. Se não está, então eu tenho que verificar o seguinte: vale a pena rever a orientação estratégica e alocar uma equipa a esse novo eixo para trabalhar os dois? Ou não é o momento oportuno e, portanto, eu vou prosseguir aquela minha orientação e a ideia, então, deixa de ser relevante naquele momento. Não quer dizer que um ano depois não possa vir outra vez à mesa da tomada de decisão e nesse momento ela já possa passar este filtro. Ou então você até dizer não, realmente é relevante eu trabalhar nisto. Está de acordo com a minha orientação estratégica. Então, passa o filtro. Percebe a ideia? Portanto, isto são filtros para o ajudar a estruturar a sua tomada de decisão. Segundo filtro, valor esperado e evidência, portanto, que existe disponível. O que é isto do valor esperado? Resultado. Eu até poderia ver, se calhar, em vez de ter posto aqui ou dizer-lhe isto desta forma, valor esperado, quando eu digo por aqui, que eu tenho aqui as minhas notas, naturalmente, não é? Portanto, em vez de ter posto valor esperado, poderia ter posto, e se calhar melhor, resultado esperado. E, ok, passou o primeiro filtro, não é? Passou o primeiro filtro, vamos então ao segundo filtro. Ok, decidi avançar, passou o primeiro filtro. Que resultado eu espero após a implementação? Nunca se esqueça que qualquer projeto, e se a ideia é relevante, se é uma oportunidade, vai ter que haver um projeto. Qualquer projeto deve estar alicerçado em objetivos concretos e naquilo que são os resultados que você pretende e vai ou tem expectativa de obter. E é aqui que entra este filtro. O que é que eu vou ganhar com isto? Eu, empresa, o que é que eu vou ganhar? Vou ganhar diminuição de custos. Quanto?
de diminuição de custos? Quanto é que isso vai representar na minha margem, na minha rentabilidade, no meu ganho, essa diminuição de custos? Porquê? Porque tem que compensar o investimento que você vai fazer. Caso contrário, se não compensar o investimento que você vai fazer, mais uma vez, tornou a sua empresa mais eficiente, mas o tal ganho hipotético que você obteria acaba por ser absorvido por um custo que você vai ter que suportar, que não torna necessariamente o projeto viável do ponto de vista financeiro. Mesmo havendo um ganho nos resultados. Só que esse ganho tem que compensar o investimento que você tem que realizar. Percebe? E, portanto, esta fase, este filtro do que resultado eu espero obter. Certo? E aqui você tem que evitar muito na construção de projetos, portanto, com esta coerência. Não quer dizer que isto que eu vou dizer não tenha que estar lá, mas você vai perceber. Há muito aquela tentação de, quando se pergunta o porquê de fazer aquele investimento, o que é que vai trazer à empresa, qual é o impacto nos resultados da empresa, e nós sempre que montamos um projeto, sempre que estamos a fazer isto é questionado. É uma base fundamental da construção do projeto. E o empresário muitas vezes responde da seguinte forma: preciso de modernizar, preciso de digitalizar, preciso de acompanhar esta transformação tecnológica. Preciso de implementar inteligência artificial, porque senão eu vou ficar pelo caminho, isto aumenta a produtividade, isto é o futuro. Tenho de acompanhar o mercado. Tudo isto podem ser expressões que lá estão e são verdadeiras. Eu tenho que modernizar, eu tenho que acompanhar as tendências, eu tenho que crescer. Está tudo bem, certo? Mas cuidado com estas expressões, porque elas não são suficientes para validar que o projeto é um projeto viável. Então você tem que clarificar, tornar concreto. Ok, reduzir custos, quanto? Aumentar a capacidade produtiva, quanto? E depois, aumentar a capacidade produtiva, e você tem mercado para vender esse acréscimo de produção, ou só está a aumentar porque sim? Então, eu aumento a capacidade produtiva, então eu vou aumentar as minhas vendas? Percebe? Vou aumentar as vendas. Quanto? Porque só ao tentar colocar números nesta fase, você já está a pensar no que tem que fazer em termos de plano. Porque se você diz assim, vou aumentar as minhas vendas, quanto? Você começa a pensar no quanto. E ao começar a pensar, você começa se calhar a dizer assim, mas para eu aumentar as vendas nesta dimensão, o que é que eu vou ter que fazer? Que canais eu vou utilizar? Que estratégias diferentes qual vai ser o processo de venda que eu vou seguir? Tenho que contratar mais pessoas ou não? Isto já o começa a ajudar a dizer, eu para alcançar aquelas vendas, eu tenho que fazer alguma coisa. As coisas não acontecem só porque sim. E clarificar este resultado não só o ajuda a filtrar a ideia, mas se a ideia for boa e ela realmente representar a tal oportunidade, passando os filtros, já o está a ajudar a montar o projeto. Está a perceber a ideia? Portanto, isto depois aplica-se a tudo. Vai reduzir os desperdícios. Quanto? Porquê?
Epá, porque os meus desperdícios são 0,1%. Isto não tem substância. Epá, os meus desperdícios atualmente, 10% da produção é desperdício. E isto já é muito impactante. Está a perceber a ideia? Portanto, quantifique qualquer que seja o objetivo e lá está. Lembra-se daquilo do a solução vai, a ideia serve para isto. Serve para isso? Quanto? Fundamental, certo? Terceiro filtro. Passando este filtro, certo? Passou este filtro. Portanto, nós já estamos aqui, são filtros que têm que passar a ideia, entende? Passou este filtro. Terceiro filtro, capacidade de execução. Ou seja, a ideia, ok, é relevante, a ideia passou o filtro dos resultados, portanto, ou seja, se realmente isto começa a ver que é oportunidade, há realmente uma oportunidade real, há realmente uma oportunidade de eu melhorar muito os meus resultados, certo? Lembra-se que havia a tal terceira etapa do projeto. Então é aqui que também entra este filtro. Capacidade de execução. Porque, como eu já disse quando falei do projeto, e relembro aqui, a ideia pode ser muito boa. A ideia pode ter, caso seja implementada, tem o tal potencial de trazer os resultados. Mas, nunca esquecendo também aquela questão do alinhamento, mas, para além do alinhamento, que já foi falado no filtro da relevância, desculpem, aqui ok, quero fazer isto, o projeto é ambicioso, mas tenho equipa para isso, tenho estrutura para isso, tenho capacidade financeira para isso, tenho conhecimento técnico para isso, tenho disponibilidade para isso. No exemplo, lembra-se do exemplo que eu dei? Qual era a disponibilidade para implementar aquele projeto? Se calhar foi sempre posta de parte e a coisa não aconteceu. E a empresa podia ter tido ali uma alavanca, enfim, fantástica. Entende? E, portanto, tenho esta capacidade de pessoas, de recursos humanos, conhecimento técnico, ou não tenho, pronto, adeus ideia, não tenho, o que é que eu vou ter de fazer? E nesse o que é que eu vou ter que fazer, quanto é que isso me vai custar? E isso tem que fazer parte do plano de investimento. Quer seja por recrutamento, quer seja porque você tem que investir em formação dos colaboradores que você tem na sua empresa, e isso custa dinheiro, quer seja, você tem que reorganizar processos para conseguir abarcar aquele novo projeto. Portanto, claramente aqui você tem que avaliar, faça aquela ideia, que você até já viu que pode ser uma oportunidade de trazer resultados, então tem que passar este filtro. Você tem que ter capacidade de execução ou tem que ter um plano para que essa capacidade de execução surja. E esse plano vai estar aonde? No projeto. Mas isto tem que estar acautelado. Caso contrário, a ideia não vai dar em nada, por melhor que ela fosse. E o quarto filtro, admitindo que passou a capacidade de execução, ou você estruturou uma solução para essa capacidade de execução, é prioridade. E o momento, se realmente a implementação daquela ideia é a prioridade da empresa, ou não deveriam outras ideias ter primeiro palco e só depois essa, porque isto não significa, a ideia até já passou os filtros todos, mas pode haver muitas outras ideias que passem os filtros todos. Aliás, uma
aconselhamento que normalmente nós damos é que, perante várias ideias em termos estratégicos, e a empresa não pode implementar tudo ao mesmo tempo. Isso até traria ineficiência à implementação do próprio projeto. A empresa depois tem que ver, quase que uma hierarquia das ideias e do momento. E isto admitindo que são tudo ideias que passaram os filtros anteriores. Mas dentro dessas ideias que passaram os filtros anteriores, é preciso ver que se aquela ideia em concreto que você está a estudar é a prioridade naquele momento. Ou se não há outras coisas que você tem que fazer. E vou dar um exemplo muito comum e muito falado agora, e nós até já temos aqui episódios que você pode ver acerca disto, que é, há um ímpeto de automatizar, de introduzir inteligência artificial, de atender, da busca de softwares, do que é que eu posso... Aliás, estão a surgir N soluções e N apelos de fornecedores a que isso aconteça. Só que a sua empresa tem que organizar os processos com muita clareza. Porquê? Porque se você, e há um episódio exatamente sobre isso, se você automatiza uma situação que não tem processos estruturados, ou seja, digitalizar o caos não deixa de ser caos. Está a perceber a ideia? Automatizar como qualquer inteligência artificial o caos não deixa de ser caos. Então, você até pensou em investir na digitalização e automatização de processos e coisa e tal, e de repente a sua empresa não tem processos estruturados, não está organizada, não sabe exatamente fasear o que é que em determinadas fases se deve fazer e não deve, porque tudo que é automatizado tem que ser alimentado por informação. E essa informação vem de processos organizados. Então, vamos imaginar que a ideia passou os filtros todos, mas chega aqui e você diz, não, é uma boa ideia, vai ficar aqui retida, mas talvez a nossa primeira missão seja organizar os processos. E isto é apenas um exemplo para concretizar o que é isto realmente a prioridade. O projeto pode ser muito bom, a ideia pode ser muito boa, você pode estar preparado para ter a tal capacidade de execução. Porém, a ideia pode não passar o filtro do ser o momento de implementar. Ou mesmo que seja o momento de implementar, há muitas outras ideias que é o momento de implementar, então você vai ter que definir o que é prioridades. Porque não consegue implementar tudo ao mesmo tempo. Ou seja, pode haver ideias que chegam a este filtro e para todas elas você diz que sim, estamos preparados, é o momento. Porém, é o momento, mas qual delas é a prioridade? A tal hierarquização. Porque ter muita coisa ao mesmo tempo, você tem que ter consciência quando tem muita coisa nova em curso, você vai ter que lidar com uma situação que faz muitas empresas abandonarem os projetos novos, abandonarem o novo, abandonarem a inovação. Uma delas você vai ter que continuar a vender, a faturar, a lidar com aquilo que você já faz no dia a dia. Simultaneamente, vai ter que lidar com um ciclo de aprendizagem e de introdução do novo. E esse ciclo tem que estar compatibilizado com o atual. Porque a sua empresa não pode parar. A sua empresa não pode deixar de faturar. A sua empresa não pode piorar a entrega ao cliente. Caso contrário, então o projeto foi a um gigantesco problema. Portanto, isto tem que coexistir.
E os projetos, obviamente, disputam pessoas, disputam financiamento, porque eles têm que ser financiados. Seja por capitais próprios, seja por capitais externos. Mas os capitais externos, a empresa também tem que gerar resultado para os devolver. Certo? E, portanto, começam, quando há esta disputa, quando isto não está devidamente estruturado e hierarquizado, começam-se a acumular problemas, tarefas pendentes, o adiar, o fazemos amanhã, e a dada altura você investiu e aquele filtro do resultado já foi boicotado, já não vai acontecer e você perdeu o controle do projeto e a ideia transformou-se numa má ideia ou num resultado negativo. Está a perceber a ideia? Portanto, dito tudo isto, passados estes filtros e você ter a consciência de que, ok, passou os filtros, eu hierarquizei, que é este último filtro, então agora vou transformar a ideia num projeto. E para isso, só para, em resumo, porque já falei disso anteriormente, você tem que criar um plano que tem que estar alinhado com a estratégia e orientação estratégica da empresa, tem que ter objetivos muito concretos, resultados muito precisos, aliás, os próprios filtros, como eu disse, como vai implementar, qual é o plano de investimentos que você vai ter de fazer, portanto, o que é que você vai ter que aplicar, duração, portanto, cronograma da implementação para que as coisas aconteçam e, quando se fala de cronograma, com criação de etapas, porque as etapas são fundamentais, não é dentro de um cronograma. O que é que vem primeiro, qual é o timing para aquela etapa e por aí adiante até que o projeto esteja no terreno, esteja a funcionar em pleno. Definir quem é responsável por isso, quem são as responsabilidades, se há alocação de equipa, quem é o responsável por formar essa equipa, tudo que esteja subjacente à implementação, então, daquela ideia. Certo? Portanto, dito isto, a ideia é você olhar para isto, ok, como é que eu agora implemento isto na minha empresa? Certo? Como é que eu... Bom, acredito, tenho a certeza absoluta que você tem N ideias que lhe surgem todos os dias das várias frentes. Então comece por aplicar estes filtros. Se passou os filtros, você identifica uma oportunidade. Se você identifica uma oportunidade, então vamos lá ver como é que nós concretizamos isto em projeto. E a seguir é passar à ação. Porque uma empresa competitiva não corre atrás de todas as ideias. Ou pelo menos não corre atrás de todas as ideias em simultâneo. E mais, pode haver ideias que são muito relevantes para um concorrente seu e não são para si. E não são para a sua realidade. Está a entender? Portanto, com isto espero tê-lo ajudado. Caso sim, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, ajude também o YouTube a perceber que este conteúdo foi relevante para si, porque se é relevante para si, pode ser relevante para outros empresários. Portanto, com isto deixo até ao próximo episódio e bons negócios.